Então, estamos de volta com a nossa aula. E hoje a nossa segunda aula é de geografia, certo? Então, para a nossa lição de hoje de geografia, você não vai pegar o seu livro, certo? Nós não vamos usar o livro na aula de hoje, ok? Ah, professor, como assim? Nós não vamos usar nenhum livro? Isso mesmo, nós não vamos utilizar nenhum livro, certo? Você apenas vai escutar e prestar muita atenção na aula de hoje, certo? E você, para a aula de hoje, você vai precisar fazer o quê? Pegar um caderninho, ok? Alguma folha e ir anotando, certo? O que eu vou falando durante a aula e durante o vídeo, certo? Aí você vai aprendendo mais, porque além de aprender ouvindo, certo? Pelo seu ouvidinho, você também vai aprender escrevendo, pegando as principais partes, as principais anotações. Aí você pode voltar ao vídeo, pode assistir quantas vezes você quiser, certo? Inclusive eu indico você assistir mais de uma vez, ok? E também ir voltando às partes para fazer as anotações, alguma coisa importante, ok? Então, professor, que você deve saber o que é que nós vamos estudar hoje. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as vegetações, certo? Sobre as vegetações e também as características dos animais que vivem nos locais que têm essas vegetações, certo? Ah, professor, nós não estamos vendo isso em ciência, o senhor vai dar em geografia? Isso mesmo. Em geografia nós não começamos a estudar sobre as vegetações mundiais, não foi mesmo as principais, as maiores? Então, hoje a gente vai estudar a nossa vegetação, o tipo de vegetação da nossa região, certo? Que você pode já conhecer pelo nome ou não, ou pode não conhecer pelo nome. Não tem a Mata Atlântica, a mata amazônica, não tem os pampas, não tem a floresta boreal, a tundra, não é mesmo? A vegetação de altitude. Então, nós também temos uma específica, certo? Então, o nome da vegetação, certo? De todo o conjunto da natureza da nossa região, que chamamos de bioma, certo? Mas você não precisa se preocupar com essa palavra agora, bioma, certo? Você vai aprender só depois no ensino médio, quando você tiver, aí você vai aprender o que é um bioma, certo? Mas o importante é que o nome que você tem que aprender, o nome da vegetação, certo? Da nossa região é caatinga, certo? Então nós vamos estudar hoje sobre a caatinga. Ah, professor, não, na nossa região é caatinga. Não, não é caatinga, certo? É caatinga. É um C, um A, um T, um... Eu me embalharei, eu errei. Perdão, não vou cortar, para vai que vocês acham graça, certo? Eu espero que vocês riam desses momentos. Então, é um C, um A, um outro A, certo? Um T, um I, um N, um G e um A. Então é Caatinga, certo? A nossa região, a nossa floresta, a nossa mata, certo? Chama-se de Caatinga. E professor, por que esse nome Caatinga? Então, vem do Tupi-Guarani, certo? Da língua dos índios Tupis, que significa mata branca, certo? Como assim, professor? Mata branca. Então, isso mesmo, Mata Branca, certo? Que significa o nome Caatinga. Por quê? Então, quando os índios moravam pela parte, não moravam não, né? Porque ainda tem índios que moram no Nordeste. Então, bem antes, quando falavam apenas o tupi, certo? Quando eles olhavam toda a mata da Caatinga, certo? Sem folhas, então, e todo aquele mormaço, aquela cor que fica no céu, a gente olha e não está meio cinza, então, eles chamavam isso de branco, certo? Toda a questão das árvores sem folhas, aquele aspecto meio esbranquiçado, não é que seja branco, branco, como a parte de uma folha sem pauta, certo? Mas é um aspecto esbranquiçado, então por isso que eles chamavam de caatinga, de mata branca, certo? Então, uma das curiosidades da caatinga, certo? É que ela só existe no Brasil. Ela não existe em nenhum outro local do mundo. Por exemplo, como os pampas. Existem em outros países, certo? Não é apenas de um país. Do mesmo jeito a Mata Atlântica, perdão, a Mata Amazônica.
não é apenas do Brasil, existe em outros cantos. A vegetação de deserto existe em outros cantos. As florestas do norte, a tundra, aquela vegetação, existem em vários países, mas a caatinga, ela é exclusivamente brasileira, 100% brasileira, não se encontra em nenhum outro local do mundo, certo? Professor, mas a caatinga não é apenas nordestina? Não, ela não é apenas nordestina, apesar que ela pega todos os 9 estados do Nordeste, certo? Então está presente em todo o Nordeste, mas a caatinga vai também até uma parte do norte de Minas Gerais. Então, ela não é exclusiva do Nordeste, é exclusiva do Brasil, mas está presente em todo o Nordeste e em uma parte do norte de Minas Gerais, certo? E uma das características, certo, da caatinga, de toda a região, é que o nosso solo, ele é muito rico, ele é forte, certo? Por exemplo, você pode ver que há queimadas, as chamadas brocas, que algumas pessoas fazem para plantar. Estão ali, queimam, certo? O solo, depois planta, depois tem uma boa colheita, certo? Dependendo às vezes da chuva, não é mesmo? Depois que retira, deixa lá, e quando vai passando os tempos, quando você vê no próximo inverno, depois que já não tem mais nada, nenhuma planta, já tem mato crescendo novamente. Choveu, ficou logo verde, então é porque o nosso solo é muito forte, tem muito nutriente, certo? Por isso que ele resiste muito a essas queimadas, mas não é bom abusar, certo? Porque tudo tem um limite. É bom tomar muito cuidado com essa prática, certo? Tem que ter algo mais ecológico, certo? E uma das plantas mais conhecidas, certo, da caatinga é a jurema, certo? Que a gente tem bastante na nossa região. No estado do Ceará, tanto é a jurema como a carnaúba, certo? Você já pode ter visto uma carnaúba. Se não viu, é uma espécie de palmeira. Tem pouco aqui na nossa região, mas mais para o norte do estado, chegando em Fortaleza, tem muita mata de carnaúba, mas na nossa região tem muita jurema e muito juazeiro, certo? Que é o pé de joá. E a jurema é uma planta muito forte, certo? Por exemplo, quando se tem uma queimada, quando se tem uma derrubada, quando desmatam e, por exemplo, depois deixam a terra abandonada, depois que fazem o seu uso agrícola, da agricultura, certo? Usam para a agricultura, uma das primeiras plantas a voltarem a crescer naquele terreno vai ser a jurema. Então, ela auxilia, certo, para que o terreno volte a ser forte e para que as outras espécies de plantas voltem e também as espécies de animais, ok? E por falar em animais, certo? Os animais característicos da caatinga são animais de pequeno porte e médio porte, certo? Nós temos alguns exemplos muito conhecidos de roedores, como o preá, ou então alguns répteis, como o teiu, certo? E algumas cobras. Então, professor, o senhor falou teiu. Então, chama-se a maneira correta teiu, certo? Mas algumas pessoas chamam de tiu. Você vai chegar para uma pessoa que chamou de tio e dizer está errado, você não vai dizer não, tudo bem, deixa ele chamar de tio. Como eu já disse, nem todo mundo teve a oportunidade que você está tendo de ter, de estudar e de ter aula, certo? Teve pessoas que cresceram sem estudo. Então, não precisa estar corrigindo, certo? Dessa maneira, dizer, você está falando errado. Não precisa, certo? Então, e também que esses animais que eu falei para vocês são fortes também, são adaptados para a nossa região e para o clima, do mesmo jeito das plantas, que as folhas caem, mas ele é para preservar, certo? A água que tem no caule, ok? E aí você vai dizer, professor, mas o juá não fica seco, tem folha o ano todo, porque suas raízes são profundíssimas, certo? Eles vão bem lá no fundo da terra, bem lá no fundo, atrás de água, onde tiver. Por isso que as folhas são sempre verdes, as outras plantas não. As outras plantas, certo? As raízes não são tão profundas, então por isso que as folhas caem para economizar energia e água, certo? Mas basta dar a primeira chuva que tudo fica verde novamente. Por isso que a nossa vegetação é linda. Tem gente que diz que não é só porque é seco em uma época do ano, mas ela é linda justamente por conta da sua força, certo? Não deixe ninguém nunca dizer que a nossa vegetação é feia, que a nossa região é feia.
porque basta apenas uma chuva, certo? E tudo fica verde novamente. E ela é uma das vegetações mais fortes do Brasil, certo? Ela é mais forte do que a Mata Atlântica, ela é mais forte do que o Pantanal, ela é mais forte que até inclusive do que a Mata Amazônica, certo? O solo é bem mais rico e as plantas são bem mais fortes, ok? Então, tudo isso é muito lindo. E voltando para os animais, nós também temos aves, certo? Aves que são nativas de nossa região, certo? Você já sabe o que é nativa, né? Que é original daquele local. E também são aves fortes, ok? Adaptadas a este clima, que algumas, quando está na seca, voam para outros locais, mas outras resistem bravamente, certo? Durante a seca. Podemos citar o galo campina, certo? O carcará, ou até mesmo o urubu, certo? Que ali o urubu faz toda aquela reciclagem das carnes que estão ali, dos animais que morrem, ou então das coisas que as pessoas jogam nas matas. Então eles consomem e estão fazendo a reciclagem, certo? Então todo mundo, todas as espécies têm o seu papel fundamental na natureza, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje de geografia, que foi sobre a caatinga, certo? Se a gente for estudar sobre a caatinga, dá um vídeo enorme, dá vários vídeos, porque ela é muito rica, certo? Não é uma vegetação pobre, não é uma região pobre, certo? Tem muitos detalhes, tem muitos animais, muitas plantas, certo? Então, eu não vou mais falar tanto, porque o vídeo já tá com 11 minutos, então se eu continuar falando vai ficar enorme, ok? Mas o que é de mais importante eu falei para vocês, o significado de caatinga, da resistência dela, que são plantas adaptadas, que são animais adaptados às altas temperaturas, certo? E que tem muita força e que o solo é muito rico, certo? Então, espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. E se ficou alguma dúvida, certo? Você me liga e diz, professor, fiquei com dúvida nisto, certo? Sobre a caatinga. Então, aí eu vou lá e retiro a sua dúvida, ok? Mas então eu sugiro que você assista esse vídeo mais de uma vez, certo? E sempre tome nota, vá tomando nota, anotando algumas coisas interessantes que você escutou, ok? Qualquer dúvida, me ligue, certo? E você já sabe, tome muito cuidado e tome bastante água. E até amanhã com as nossas próximas aulas. Tchau!